Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Meu nome é Catsuele, eu sou estudante do curso de Logística da UEG, Universidade Estadual de Goiás, unidade de Senador Canedo. Hoje, meu grupo irá trazer como tema dessa apresentação um trabalho proposto pelo professor Clayton, da disciplina do 4º período de Supply Chain, Cadeia de Suprimentos e Redes, trazendo sobre a gestão de demanda, controle de estoque, também falando um pouco sobre o forecasting e, ao final, um estudo de caso de 2 empresas, como foi feito, né? A aplicação de algumas ferramentas, cases de sucesso para vocês. Para iniciar, na cadeia de suprimentos, existem 2 processos que são fundamentais para garantir a eficiência e o alto nível de serviço ao cliente, que é a gestão da demanda e a coordenação de estoque. O que seria a gestão da demanda? A gestão da demanda é um processo que irá entender, prever e influenciar o comportamento da demanda do consumidor, garantindo que todas as áreas entre compras, produção, transporte, vendas e marketing trabalhem com informações unificadas, que todas essas áreas estejam integradas entre si. A gestão da demanda, ela inclui a previsão de vendas, análise de comportamento do cliente, planejamento conjunto entre todas essas áreas, uso de dados históricos, como algoritmos avançados, já entrando aí dentro do tema da indústria 4.0, ajustes da oferta conforme a necessidade real do mercado. E por que a gestão da demanda é fundamental? A gestão da demanda, ela ajuda a evitar ruptura e faltas de produtos. Boas previsões, ela vai permitir que o planejamento da produção e o abastecimento, ele seja de forma eficiente, que não haja excesso e nem falta de produto. Como havia dito, né? Reduz o estoque desnecessário, ajudando a evitar excesso de produtos parados que geram custo e perda de valor. Integra toda a empresa, entre vendas, marketing, logística, produção. Todas essas áreas, elas passam a trabalhar com informações iguais, evitando erros. Melhora o nível de serviço do cliente, né? Tanto o nível de serviço quanto o nível de satisfação, que a empresa vai entregar o produto certo na quantidade certa e no momento certo, na hora certa. E como é aplicada na prática? É utilizado o forecasting, que é a previsão da demanda, que é o uso de dados, análise estatísticas, né? Hoje nós temos, tanto nesse cenário, a ajuda da inteligência artificial, que a gente consegue, né, alimentar essa inteligência artificial com a base de dados, trazendo mais informações para essa ferramenta. O planejamento colaborativo e o alinhamento interno, como SNOP, que permite diferentes áreas negociem restrições e definam um plano único de demanda. Temos também, dentro da gestão de demanda, a modulação da demanda, que ela não só prevê, mas também vai influenciar essa demanda dentro da empresa, com promoções, ajustes de preços, campanhas de marketing e aumento ou redução da produção disponível. E também a gestão da demanda, ela pode trabalhar com viabilidade em tempo real, dentro da indústria 4.0, com sensores, com a inteligência das coisas e dados integrados, permite acompanhar a demanda minuto a minuto, ajustando o estoque de forma dinâmica e de forma mais correta. Já a coordenação de estoque, ela é o processo de planejar, posicionar e reabastecer estoques ao longo da cadeia, garantindo que cada ponto tenha um nível correto de produto. O autor do livro, Henrique Correia, ele explica que não é apenas controlar o estoque, é coordenar estrategicamente onde, quanto e quando repor. Os objetivos da coordenação de estoques é garantir a disponibilidade dos produtos, evitando falta e interrupções no fluxo de vendas, minimizar custos, reduzindo o custo de armazenagem, transporte e capital, conectar a demanda real com decisões de reabastecimento. A coordenação de estoques depende diretamente de boas previsões de demanda. E suportar as variações de mercado. O estoque, ele funciona como amortecedor entre a oferta e a demanda. E como que funciona essa coordenação de estoque na prática?
São políticas de reposição, como estoque mínimo, ponto de pedido, o lote econômico e reposições periódicas. Estoque descentralizado e centralizado é quando a empresa precisa decidir se mantém o estoque em vários pontos próximos ao cliente, descentralizado, ou em um único centro de distribuição centralizado. Também, no controle de estoque, podemos trabalhar com a ferramenta de classificação ABC, que são produtos classificados por giro e valor, onde o produto A ele é muito importante, o produto B é intermediário e o produto C é de baixo impacto. Isso vai orientar os níveis de estoque e a frequência de reposição, a necessidade de repor esses produtos. E a sincronização com o fornecedor é quando a cadeia integrada entre fornecedores tem acesso ao consumo real, permitindo o reabastecimento mais rápido. Como podemos relacionar a gestão da demanda e a coordenação de estoque? O Correia ele destaca que os dois processos não funcionam parados. A gestão da demanda precisa fornecer as previsões e informações sobre o mercado, enquanto a coordenação de estoque transforma essas previsões em decisões concretas de reposição. Quando são integradas, elas irão gerar menos ruptura, menos custo logístico, giro de estoque mais alto, cadeia mais ágil e responsiva e mais satisfação do cliente. Já na indústria 4.0, essa integração se torna ainda mais forte, graças ao uso de algoritmos, monitoramento em tempo real e comunicação automática entre esses sistemas. Olá, eu sou a Karina, estudante de Logística da Universidade Estadual de Goiás. Hoje eu vou falar um pouquinho do efeito Forecast, que também chama de amplificação da demanda. Bom, esse fenômeno ocorre quando cada empresa da cadeia de suprimentos cria sua própria previsão de demanda, normalmente baseado nos pedidos que recebe e não na demanda real do consumidor. Esse comportamento gera amplificações sucessivas, fazendo com que pequenas mudanças no consumo final se tornem grandes oscilações na produção e no estoque ao longo da cadeia. Bom, o que é o efeito Forecast? É uma distorção gerada pelas previsões independentes, feita por cada elo da cadeia. Como cada empresa interpreta os pedidos do cliente como sinal de demanda, crescente ou decrescente, ela ajusta a sua previsão. Esse ajuste provoca o efeito cascata, onde o varejista ajusta sua previsão, o distribuidor aumenta ainda mais, a indústria amplia a previsão de forma ainda maior. Assim, um pequeno aumento nas vendas vira um grande aumento na produção. Por isso, chamamos de amplificação da demanda. Como isso acontece na prática? Imagina o seguinte cenário. Um varejista normalmente vende 100 unidades por semana. Em uma semana especial, ele vende 108 unidades. Ele interpreta que a demanda está crescendo e aumenta seus pedidos para 120 unidades. O distribuidor, ao receber esse pedido maior, imagina uma tendência ainda mais agressiva e pede 150 unidades para a indústria. A indústria, vendo o crescimento, ajusta sua produção para 180 unidades. O consumo aumentou apenas em 8 unidades, mas a produção aumentou 80 unidades. Por que isso acontece? Principais causas: previsões independentes e não coordenadas. Cada empresa faz sua própria previsão, gerando múltiplas interpretações da mesma informação. Modelos estatísticos sensíveis demais. Alguns métodos respondem rapidamente a pequenas variações e ampliam a oscilação. Lead times longo. Quanto mais demorado os pedidos, maior o ajuste que a empresa faz por segurança. Estoque de segurança exagerado. A empresa adiciona gorduras às previsões para evitar a falta do produto. Falta de dados reais da ponta. As empresas não veem o que o consumidor está comprando. Vê apenas pedidos intermediários que já vêm contaminados. As consequências para a cadeia. Amplificação da demanda gera oscilações exageradas nos pedidos,
produção instáveis, picos e quedas bruscas, estoques inflamados e altos custos, ruptura inesperada mesmo com alto estoque, aumento de custo logístico e produtivo, dificuldade em planejar capacidade, compras e transporte. Bom, falar um pouquinho da conclusão. O efeito forecast é um mecanismo mais importante do efeito chicote, pois transforma as pequenas oscilações da demanda real em grandes variações ao longo da cadeia. Isso acontece quando as previsões são feitas de forma isolada, sem integração ou visibilidade do consumidor final. A melhor forma de reduzir esse efeito é compartilhando informações, prevendo em colaboração e utilizando tecnologia para alinhar todos os elos da cadeia. Com isso, a cadeia opera de forma mais estável, eficiente e econômica. Olá pessoal, me chamo Érica, sou estudante do curso tecnológico de logística na UEG, na unidade Senado Canedo. Hoje eu vou falar como minimizar o efeito forecast, que é um clássico relevante na gestão da cadeia de suprimentos, o auge de incerteza e de variabilidade, causando previsões imprecisas e tecnicamente é chamado de efeito chicote. Esse fenômeno pode provocar oscilações cada vez maiores nos pedidos à medida que avança na cadeia, gerando desperdício, estoques excessivos ou rupturas. Mas, felizmente, hoje há formas efetivas de minimizar esse efeito. E é o que eu vou falar agora um pouco. O primeiro pilar para mitigar o efeito é o chicote. É a informação compartilhada entre todos os elos de cadeia. Isso significa que o varejo deve compartilhar as vendas reais com os demais elos. Com isso, quem está acima da cadeia passa a basear decisões em consumo real e não em estimativas vagas. Os estoques devem ser visíveis por toda a cadeia, ou seja, todos os envolvidos devem saber o que está disponível, evitando duplicações, superestimações ou falta. Promoções futuras, campanhas e qualquer planejamento de demanda devem ser comunicados antecipadamente. Saber quando vai haver pico de vendas ajuda a evitar pedidos de pânico que ampliam as oscilações. Pedidos ou históricos de vendas e reposições ficam acessíveis a todos. Dessa forma, cada elo trabalha com fatos, não com palpites. Isso reduz drasticamente o risco de distorções de demanda. Com essas práticas, a cadeia deixa de depender de achismo e passa a operar com bases concretas, o que melhora a confiabilidade das decisões e reduz oscilações exageradas. E o segundo pilar é essencial, que é o alinhamento de todo o canal, ou seja, todos os elos da cadeia sigam regras, calendário e lógicas comuns. Aí isso vai envolver ter a mesma previsão de demanda, compartilhada entre varejo, distribuidor e o fabricante. Dessa forma, todos vão trabalhar com o mesmo mapa do consumo esperado. Adotar o mesmo calendário de reposição, sincronizar revisões de estoque, pedidos e entregas para evitar picos ou lacunas entre elas. Seguir as mesmas políticas de estoque e regras de planejamento. Se cada ela atua com sua lógica própria, a coordenação se perde e a variabilidade volta a surgir. Alinhamento, práticas de planejamento, produção, posição, distribuição, ou seja, adotar uma gestão integrada da cadeia quebra silos entre departamentos e empresas. Isso cria a previsibilidade de confiança e fluxo estável. Quando todo canal está sincronizado,
A variabilidade tenta a ser reduzida, os custos caem, a cadeia como um todo se torna mais eficiente e resiliente. Como essas ideias se conectam, de acordo com a teoria, o efeito forecast, um pequeno desvio de demanda no consumo final, pode se transformar em grandes oscilações de pedidos aos fornecedores. À medida que a informação se distorce e é retransmitida, ao tornar visível a demanda real, os estoques e os eventos futuros, promoções, campanhas, e ao alinhar os elos da cadeia com mesmo previsões e regras, reduzimos as incertezas. Com menos incerteza, os pedidos refletem melhor a demanda verdadeira, diminuindo o excesso e a falta de mercadoria, e, consequentemente, reduzindo custos, desperdício e instabilidade. Além disso, práticas modernas com planejamento colaborativo, reposição de dados, visibilidade ponta a ponta são apontados com especialista com as melhores defesas contra o efeito forecast. E assim, minimizar o efeito forecast torna a cadeia de suprimento mais estável e previsível. Depende de dois pilares centrais, que é a informação compartilhada e o alinhamento de canal. Esses pilares existem cooperação, transparência e processo integrado em todos os envolvidos. E para quem atua nessa área, o desafio é adotar uma cultura, colaboração, investir em visibilidade de dados e padronização de processos. Dessa forma, deixa de adivinhar a demanda e passar a operar com fatos, que no final beneficia todos, a empresa, fornecedor e consumidor. Olá, tudo bem? Meu nome é Rodrigo Pereira Teles, sou estudante da Universidade Estadual de Goiás, a UEG, e hoje eu vou trazer um tema sobre o efeito forecasting, um estudo de caso que houve na Walmart junto com a P&G. Bom, esse estudo de caso é um dos mais famosos do mundo, quando o assunto é gestão de demanda, coordenação de estoque e redução do efeito chicote, o famoso efeito forecasting. Ele mostra como duas gigantes desse mundo das grandes empresas, a famosa P&G e a Walmart, transformaram sua cadeia de suprimentos com colaboração e troca de informações. Um dos principais problemas antes da parceria entre a P&G e a Walmart era problemas típicos de uma cadeia de suprimento desintegrada, como o exemplo da Walmart, ruptura nas prateleiras, falta de produtos para os clientes, pedidos que variavam muito de uma semana para outra, dificuldade em prever uma demanda real para os seus clientes. Diversas reclamações dos clientes vinham em relação a essa falta de produtos, muitas vezes produtos que deveriam ter uma programação e acabavam que não tinham essa programação. A P&G também não deixava de enfrentar grandes problemas na sua cadeia de suprimento, como uma produção instável, uma semana produzia bastante, outra semana produzia pouco, estoques enormes e que, mesmo sendo enormes, acabavam faltando produtos necessários. Um custo de logística elevado, bastante elevado, que aumentava bastante o seu desgaste nessa produção, uma falta de sincronização com o que realmente acontecia nas lojas. Em resumo, havia um efeito chicote, pequenas variações de venda no varejo que variavam exagero nos pedidos feitos à indústria. E o que eles fizeram para resolver esses problemas? Bom, a solução foi aplicar o conceito de CPFR, Collaborative Planning, Forecast and Replenishment, planejamento,
revisão e reposição colaborativos. Bom, as principais ações foram troca diária de informações. A Walmart enviava para a P&G em tempo real os dados de vendas e pós-vendas. Assim, a P&G sabia exatamente o que o cliente estava comprando. Bom, também tinha a previsão conjunta. Em vez de cada empresa fazer a sua própria previsão, eles elaboraram juntos uma previsão única e alinhada para realmente o que era necessário produzir e o que realmente era demanda vinda do mercado. Também tinha reposição sincronizada. A reposição do estoque era combinada e planejada em conjunto. Adeus pedidos gigantes e repentinos. Era bem planejado e bem executado. Reuniões periódicas, porque como antes não tinha essa comunicação de saber o que era necessidade, o que realmente era necessário produzir, eles começaram a ter reuniões periódicas. Time de ambas as empresas comparavam resultados, analisavam desvios e corrigiam a rota de possíveis problemas. E quais foram os resultados mais visíveis em relação a essa nova implementação? Bom, a parceria trouxe ganhos significativos. Redução superior a 30% no estoque total, menos estoque parado e menos custos. Quase eliminação das rupturas nas lojas, produtos sempre disponíveis para os clientes, diminuição do forecast, o famoso efeito chicote, as oscilações da cadeia ficaram muito menores, aumento nas vendas e na satisfação do cliente também. Cliente encontra o produto, vende mais e todos ganham. O que esse caso mais nos ensina? O estudo de caso demonstra que informação compartilhada evita previsões erradas. Alinhamento reduz custos e instabilidades. Colaboração, ao invés de competição entre os elos da cadeia, é mais eficiente. O CPFR é uma estratégia poderosa para grandes empresas globais. Em resumo, a visibilidade e a colaboração transformaram a cadeia de suprimentos. Como falar de tantos efeitos positivos referente à implementação do CPFR? Bom, essas empresas, visivelmente, elas enfrentavam muitos problemas, principalmente em relação a essa falta de comunicação. Todos os clientes, eles vinham reclamando porque diversas vezes não tinham os produtos que eles realmente necessitavam. E também as empresas, elas reclamavam e percebiam o grande aumento desses estoques parados e muitos produtos faltando. Então tinha uma disruptura entre o que realmente era necessário produzir e o que realmente tinha em estoque. Então essa comunicação permitiu que o cliente ele fizesse realmente a sua necessidade e a empresa passasse essa necessidade para a P&G e a P&G pudesse fazer essa programação dessa produção em relação à demanda de mercado. E após essa implementação do CPFR, tivemos um custo reduzido em mais de 30%, um custo que era muito elevado devido a essas coisas. E o principal, o cliente saiu muito satisfeito após essa implementação. O cliente, após isso, ele começou a ter realmente o seu produto que ele necessitava, e a empresa também começou a diminuir o seu custo de estoque por ter menos estoques elevados de produtos que realmente não tinha demanda no mercado. Então, o CPFR é uma estratégia muito importante, uma estratégia incrível que transformou essas duas grandes empresas. Bom, é isso. Agradeço aí e espero aí que o meu próximo colega possa contribuir mais para esse estudo.
Olá a todos, eu sou Carlos Henrique, estudante de Logística da Universidade Estadual de Goiás, Unidade de Senador Canedo, e hoje estarei aqui para falar sobre um tema muito importante dentro da gestão de cadeia e suprimentos, que é o modelo CPFR, que significa em inglês Collaborative Planning, Forecasting e Replenishment, que em português significa planejamento, previsão e reabastecimento colaborativos. O CPFR é considerado uma das estratégias mais eficientes para integrar empresas que atuam em uma mesma cadeia de suprimentos. Ele ajuda a alinhar informações, melhorar previsões e tornar o fluxo de produtos ainda mais eficiente. Agora eu vou explicar como ele funciona. O CPFR opera com base em quatro etapas principais. A primeira é o planejamento colaborativo. O que significa? Significa que nessa fase, as empresas envolvidas se reúnem para definir objetivos, metas, responsabilidades e políticas de estoque. Também decidem em conjunto sobre ações promocionais e outros detalhes operacionais. Essa etapa é essencial porque garante que todos estejam alinhados e trabalhando com as mesmas metas. A segunda etapa é a previsão colaborativa. Aqui, as empresas constroem juntas a previsão de demanda, utilizando dados reais de vendas e informações estratégicas importantes. Quando as previsões são feitas de forma colaborativa, os erros diminuem de forma significante e as decisões ficam muito mais assertivas, já que todos compartilham dados e conhecimento do mercado. A terceira etapa, pessoal, é o reabastecimento colaborativo. Baseado na previsão, ela é construída em conjunto, evitando tanto o excesso quanto a falta de produtos. Isso ajuda a reduzir custos, evitar compras desnecessárias e manter os níveis de estoque mais equilibrados. Por fim, e não menos importante, temos a quarta etapa, o monitoramento. Que nessa fase, pessoal, os parceiros avaliam constantemente o desempenho do processo, verificam desvios entre o planejado e o realizado e fazem ajustes contínuos. Esse acompanhamento é fundamental para garantir que o CPFR funcione de forma eficiente ao longo do tempo. Além de suas etapas, o CPFR oferece diversos benefícios para a cadeia de suprimentos. Entre eles, podemos destacar a redução dos estoques, já que as reposições passam a ser mais precisas, previsões mais confiáveis, devido ao compartilhamento de dados, a queda do efeito chicote, que é a distorção da demanda ao longo da cadeia, menor ruptura no varejo, ou seja, menos situações de prateleiras vazias, e como consequência geral, maior rentabilidade para todos os envolvidos. Em resumo, o CPFR é uma estratégia poderosa que melhora a comunicação entre empresas, reduz custos e aumenta a eficiência da cadeia de suprimentos. Ele se destaca como uma solução moderna e altamente eficaz para quem busca excelência na logística. Bom, pessoal, é só isso. Agradeço muito pela atenção de vocês e espero que tenha gostado da apresentação. Até a próxima e tchau.